Este é o canal das operações nacionais e internacionais. Vamos para o áudio. Vou tentar ser breve nesse áudio. Que a graça e a paz do meu Senhor Jesus Cristo esteja com todos, independente da sua religião. Eu quero me desculpar porque hoje eu pude atender menos gente do que o habitual. Muita confusão, muito problema pessoal. Em parte, uma grande parte das pessoas me procurando por causa de uma confusão criada por um homem muito famoso das operações. Tá? Então, me desculpem, eu tento atender na medida do possível, ou faço áudios, ou escrevo, dando as respostas, procuro ao máximo atender as pessoas. São muitas horas por dia. E estamos no momento derradeiro, as operações vão iniciar os pagamentos. Então, muitas pessoas estão em dúvida com muitas informações diferentes. Então, para quem gosta dos meus áudios, quem confia nas minhas informações, no meu jeito de comunicar, esses estão sofrendo menos. Quem fica procurando em todo lugar, em todo tempo, porque quer informação, tem gente que quer ouvir informação 1, 2, 3, 4 vezes por dia. Mesmo que o sujeito diga cada vez uma coisa diferente. Quer estar escutando alguma coisa. Aí ficam confusos e vêm me perguntando. E vem me perguntar. Então eu, na medida que eu consigo não faltar com educação, mas eu nem dou resposta. Não, então, quer escutar a opinião deles, escute lá. Eu não posso ficar repetindo a mesma coisa. O que esses caras falam, para mim não serve. Eu não escuto, não dou bola. Então é assim, é bem complicado. Então me desculpem se eu fui alguma vez aí meio desajeitado na resposta, né? Apesar que nas operações está cheio de gestores que ofendem, xingam, humilham, metem até a mãe das pessoas na história quando fazem os seus xingamentos. E isso já virou uma coisa normal nas operações aí para muitos gestores. E eu entendo que as pessoas têm que ser respeitadas não só na hora de pedir uma ajuda ou de vender o aporte, não só. Depois que a pessoa já fez o Pix, as pessoas também merecem ter atendimento, ter atenção. E eu atendo a grande maioria das pessoas, não são meus aportados. Então vamos lá. Estamos no meio de uma confusão de novo criada, porque Osório, depois que teve o problema lá com o Fantástico, e aquilo foi um erro, quem montou, quem fez aquela denúncia, agiu de muito má fé e usou pouca inteligência, porque a acusação feita contra o Osório foi infundada. E a equipe do Fantástico foi fraca, uma porcaria, que não investigaram corretamente. A acusação é de que era mais um golpista, tomando dinheiro das pessoas e para depois sumir com o dinheiro. Não, o Osório nunca premeditou tomar dinheiro de ninguém para sumir, para dar golpe, para não pagar. O Osório, como tantos outros gestores, embasado em operações financeiras internacionais que se arrastam há muito tempo, sempre foi o plano dele pagar os seus aportados. Eu sempre tive isso muito claro e eu já falei isso uma dúzia de vezes, desde que ele começou a confusão ano passado. Então uma coisa é dizer que o cara é desonesto, isso não procede. Isso sim é um crime, os caras poderiam ser processados por isso, quem fez a denúncia e levou isso para o Fantástico. O que acontece é que o Osório não agiu bem, garantindo data, dando certeza, afirmando, com a mão na Bíblia, usando a sua eloquência como pastor, o seu jeito de convencer, aquele jeito manso dele e garantindo para as pessoas com a Bíblia na mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, marcando data, dizendo que o dinheiro já tinha passado para o Banco do Brasil e não tinha, dizendo que agora era o banco que tinha que pagar, só faltava o banco. E essa justificativa aí se arrastou por uns 2 meses ou mais. Então foi muita coisa errada na condução do processo todo de venda de aportes e da espera das pessoas. Dizia que quem não estava contente devolveria o dinheiro. Não devolviam o dinheiro, não. Não devolviam o dinheiro. E aí aconteceu, gente morreu, gente infartou, gente teve AVC, gente se matou, porque caíram na conversa de um ótimo vendedor, que aliás era a profissão dele antes de ser pastor. Então essa confusão, se fosse levantada, seria uma coisa dentro da realidade. Não é o que foi feito, não é o que aconteceu. A matéria foi toda errada. E Osório, então, caiu na justiça
Há muitos que conhecem, afirmam que ele ficou detido uma noite, inclusive, depois saiu. Ele teve os advogados e mostraram as operações existem, não só a operação dele, como outras existem. Há quem afirme até hoje, de pés juntos, que ele perdeu a operação na redenção. Eu não fui averiguar. Hoje ainda mais gente veio me perguntar sobre isso. Eu não fui averiguar, não dei importância para isso. Se ele perdeu, a operação dele, onde ele era gestor, a operação de José Salomão, que ele falou uma vez, duas vezes, três vezes. Se essa operação caiu, ele tem outras operações. Osório tem recursos. Ninguém tem que se preocupar em golpe do Osório, que continua tendo gente me perguntando. Cair no golpe do Osório? Não, porque Osório não deu golpe. Poxa, isso são centenas de pessoas que são testemunhas da minha fala, tanto em grupos quanto no privado. Tá? Então, em função da condução que ele fez errada, ele também se comunica errado. Então ele havia ficado em silêncio, ele voltou pedindo dinheiro para uma espécie de uma propinazinha para liberar os contratos antes, não mandou os contratos, não adiantou. Vendendo um ingresso absurdamente caro para um jantar que não aconteceu, pedindo ajuda para comprar a carreta para distribuir cestas básicas. A carreta talvez esteja em fabricação ainda, eu não sei. E olha, tantas situações, o carro da rifa. Então, isso tudo poderia ter sido jogado no Fantástico. Aí era outra conversa. Como ele teve que ficar em silêncio, agora ele voltou, infelizmente, de novo falando impropérios. Ele disse que a presidenta Dilma, em dezembro de 2016, assinou a repatriação dos valores para ele. A presidenta Dilma foi deposta num golpe de Estado, organizado dentro do que a lei permitiu, no Congresso Nacional, por Eduardo Cunha, que depois foi preso, aquele ladrão corrupto, ficou anos preso. Um golpe de Estado tirou a Dilma do poder, uma mulher totalmente inocente, para não fazer a distribuição do dinheiro das operações. Esse foi o motivo do golpe. Aí o que aconteceu? Ficamos esperando até agora. Mas enfim, Osório disse que em dezembro Dilma assinou a repatriação, como se ela passou pelo impeachment em agosto. 31 de agosto daquele ano, Temer virou presidente. Então ele não leu. O que ele diz que as pessoas têm que ler, se informar, saber bem o que estão fazendo, o que estão falando, ele não leu então. Ele falou outra coisa errada. Ele disse que as operações, não, ele devia ter dito a minha operação, não as operações. A operação dele não é de doação, ele não faz doação para as pessoas. As pessoas têm uma participação no negócio com ele. Então, sim, uma porcentagem da operação é para o governo. É para o governo, não era para Dilma ou para eles, como Osório falou, agindo de má fé. Não era para eles, era para o governo federal, era para o Brasil. Foi acertado em 30%. E aí, esse dinheiro não cai no impostômetro, porque não é imposto, é uma porcentagem da operação. E o valor das pessoas, elas também têm uma porcentagem a receber. Então não tem imposto de doação. Ele está certo, mas ele tem a obrigação de dizer a minha operação. Como ele é acostumado a falar o que dá na teia, de qualquer jeito, sem se importar com o que é real, o que é concreto, quando ele falava coisas erradas, vinha o advogado dele consertar, ele desfazia o que o advogado falou. O advogado vinha explicar o que ele tinha explicado errado, ele vinha desexplicar. Inventei uma palavra agora, desexplicar. O Dorico Paraguaçu fazia na novela O Bem Amado, né? É um sarro. Mas agora o Osório é campeão, ele inventou mais uma. Na verdade, não é que ele inventou. Ele disse que os contratos das pessoas chegam no quântico, o quântico não tem, não existe, tá? E o quântico faz uma aspersão, eu entendi essa palavra. Porque eu não escuto mais os áudios dele, tá, gente? Não assisto os vídeos dele há mais de ano. Mas insistiram para mim, Paulo, olha lá o que ele falou lá do governo Dilma, lá no minuto tal, até o minuto tal. Daí eu fui escutar, sendo só aquilo ali, eu fui escutar. E eu escutei e parece que ele falou que é feita uma aspersão dos contratos. Bom, se foi aspersão que ele quis dizer, ele usou a palavra errada. Aspersão o padre faz quando é uma missa solene, crisma, primeira comunhão, no batismo,
no dia de Corpus Christi, no dia de procissões. Aí com a água abençoada, a água benta, como se diz na Igreja Católica, faz a aspersão. Então, como fazer a aspersão dos contratos? Sabe? Então, é típico, ele fala para as pessoas lerem, se informarem e cuidarem o que falam, ele não faz isso. E ele não coloca um porta-voz, então fica assim, criando confusão. E daí não fui só eu. Outros gestores hoje passaram pelo mesmo problema que eu. As pessoas tentando entender, mas como? Tu está me cobrando ITCMD? Como o Osório diz que não tem imposto, que não paga imposto, que não... Sabe? Então, espero que todos tenham entendido, está explicado a minha indignação. E para fechar, eu quero dizer o seguinte, que ele também foi imaturo, dizendo que tem um dossiê contra o gestor David Miranda. Cuidado que a tua janela é de vidro, Osório. Teu telhado é de vidro. Joga a pedra para cima, ela volta e quebra o telhado. Entende? Falar de outros, de dossiê de outras pessoas, poxa, olha, dá uma olhada para trás na sombra, Osório. Ah, é uma sugestão. Para que se meter na operação dele? Para que falar que ele não existe, que não conhece ele e que tem um dossiê contra ele? Alguém alguma vez já viu David se intrometer na operação de outros? Com falta de educação, com falta de respeito, com imaturidade, dar palpite na operação dos outros? Dizer que tem um dossiê contra fulano, ciclano, beltrano? Alguma vez David fez isso? Muito pelo contrário, teve um aí que se diz pastor, ofendeu o David um monte, passou meses falando porcaria, xingamentos, ofensas mesmo, chamando de golpista, de vagabundo, de tudo. David, na maior maturidade, na maior responsabilidade, não disse nada. Mas é que David deve ter sido muito bem ensinado e ele sabe que o que vem de baixo é baixo. A gente não se mistura. A gente não responde. Tá certo? E é por isso que ele não sai com infantilidades atacando outros gestores. Então, fiquem todos na paz. Como eu disse agora há pouco, peguem nas